Fala pessoal, beleza? Bom, meu nome é André Pita, estamos começando mais um podcast Caterinfra, o seu podcast de infraestrutura. Podcast Caterinfra é um projeto bacana que a gente começou aqui na Cater para difundir, disseminar informação sobre infraestrutura de transporte. Então toda semana traremos assuntos novos e gente bacana para falar aqui. E hoje a gente vai falar de Free Flow, um assunto que está na moda aí. E para falar do assunto, estamos com o João Carlos, sócio-diretor aqui da Cater, e Antônio Miró, da Capsch. Opa. Muito bem-vindo, Antônio. Muito obrigado aí por ter aceito o convite, né? Opa, eu que agradeço. É um prazer enorme, em nome da Capsch aqui, poder falar um pouco dessa tecnologia inovadora aí. Exatamente. Uhum. Explica um pouco para a gente exatamente o que a Capsch faz. Qual que é o know-how dela? Sim, a Capsch é uma multinacional austríaca, né? Ela já tem 132 anos. Caraca, 132 anos? Sim. Nossa senhora. Esse negócio do Free Flow então é antigo. Então, na área de tecnologia de ITS, que a gente fala, rodovias, né? Ela está desde 1990, final dos anos 90, né? A gente tem filiais aí em mais de 50 países, né? Temos mais de 23 locais instalados, sistemas Free Flow, né, no país, no mundo, desculpa. E hoje a empresa ela está... a empresa hoje ela atua mais na área de mobilidade urbana, né, mobilidade de rodovias como um todo, né, e buscando sempre o conforto do usuário, né, e o nível de redução de níveis de emissão. Entendi. Então, ela não só faz Free Flow, ela faz, semáforo também, inteligente? Exato. Hoje nós temos atuações na área de gestão de tráfego urbano, interurbano, né? Temos um software que é o EcoTraffic, que ele faz toda a gestão de cidades, né? Temos implementados no Brasil. Como que chama o software? EcoTraffic. Né? Temos no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, Fortaleza. Ele gerencia o tráfego assim, de semáforo, de controle de tráfego. Você põe laço magnético lá para controlar hoje a fila com câmeras, né? Não mais com laço, né? Que é integrar. Nós temos o controlador, né? de semáforo e temos o software de inteligência. Né? E esse software, ele, além do controlador, ele também integra radar, câmeras para... cerca eletrônica de segurança da cidade. Então, em Farroupilha é um bom exemplo. Rio Verde também nós temos centro de controle. Então, Ribeirão Preto agora foi um dos últimos projetos que implementamos, né? Com esse sistema, não é o foco, mas com esse sistema a gente também faz toda a parte de priorização de VLT no Rio de Janeiro. Né? Então, é um sistema bastante robusto, né? E com uma inteligência bem interessante, bem capaz para a solução de cidades e mobilidade nas cidades. Né? Legal. Além disso, nós temos também túneis, né, e pontes. Né? Então, fazemos a gestão de túneis e de pontes. No caso de túneis, temos alguns aqui no Brasil. O último agora foi do contorno de Florianópolis, né, que nós fizemos a implementação de todo o sistema lá. Né? E a parte... Desculpa te interromper. Quando você fala de túneis, o que vocês fazem exatamente? Toda a parte de automação. Né? Mas então, ventilação, se tem incêndio, nós temos o software, que é o Dynac, né? E esse software, nós integramos todos os equipamentos, né, e sensoriamento do túnel. Então, a parte de centrais de incêndio, a parte de ventilação, elétrica, hidráulica. Então, tudo isso nós integramos dentro desse software que faz todo o monitoramento, gestão, tem atuações semiautomáticas, né, em caso de incêndio, em caso de alguma emergência. Então, esse software ele faz toda essa gestão da automação do túnel. Eu já estou atrapalhando aí. Não, vai lá, cara. Isso aí eu vi uma vez não sei se isso está implementado ou não, se existe, se vocês fazem. Mas detecta, por exemplo, se tem um veículo parado dentro do túnel. Sim, o DAI, né? Ele consegue entender, tem um veículo parado. Sim, pedestre caminhando. Pedestre caminhando, ele automaticamente já avisa a central. Automaticamente, isso. E normalmente a gente interliga num telão, né? Ou numa grid de alarmes. E isso mostra ali no centro de controle e destaca, né, que tem um veículo que parou numa baia ou até parou no meio da pista. E aí a câmera já é direcionada para aquele ponto? Normalmente dentro do túnel são câmeras fixas, né, já estrategicamente posicionadas, e fora do túnel que tem as câmeras PTZs, né, com comando. Então essas câmeras todas têm o DAI, a detecção de incidentes, né,
exatamente para qualquer, com cobertura 100%, né? E sempre uma sobrepondo a outra em caso de alguma falha, né? Tem uma redundância. Isso, tem uma redundância. Em caso de algum veículo parar, um pedestre estiver andando, até atravessando, o sistema E nas pontes, o detecta. que vocês fazem? Pontes é algo semelhante, né? Também controla a entrada de pontes, às vezes tem ventos, né, fortes, dependendo do local. Então ela impede a entrada também. Faz toda essa gestão da ponte. A ponte no Brasil, por exemplo, não tem... Recalque, assim, alguma coisa? Chega nesse nível? Não, né? mais a parte de automação mesmo e monitoramento, semáforos, por exemplo, no túneis tem semáforos. Não, né? Chega... Nível de água também faz Legal. o monitoramento, né? Então existem sensores e o software recebe essas informações. Se o rio tá chegando beirando a viga lá, você Sim, já também, dá um alerta. E para os túneis, para alimentação ali da toda a parte de combate a incêndio, né? Então existe a reserva de água, o reservatório de água, né? Então, monitoramento de tudo nível isso. d'água em ponte. Mas isso no Brasil é comum? Então, de ponte nós não temos nenhum sistema, então eu realmente não sei afirmar, mas temos nos Estados Unidos, temos em algumas localidades implementadas. Acho que naqueles pontos que tem aquelas pontes móveis, né? Que... Sim, também também faz o monitoramento, controle. Legal. Exato. E indo agora para a parte de pedágio, né? Temos pedágio normal, convencional, que a gente chama, né? Que é o pedágio com cancelas. Temos soluções também, temos Smart Toll, que é o nosso software. Temos implementados aqui no Brasil. E o Multilane Free Flow, né? Que é o pedágio aí sem cancelas, né? E onde nós temos já mais de 20 anos implementações, né? Nós temos mais de 12 mil vias, né, pedagiadas com Free Flow. Né, em mais de 23 países, em 6 continentes. Então, a gente tem Free Flow em toda a região, praticamente todos os continentes aí temos alguma implementação, né? Só uma curiosidade, você falou que a empresa tem 132 anos. Obviamente não começou com Free Flow, nem com monitoramento, automatização. Telecomunicações. Então, como é austríaca, né? Então, na época da guerra, na parte de comunicação, na parte de radiotransmissão, até televisores. Código Morse, era tudo, assim? Então, aos poucos, foi migrando, né? E foi mudando a parte de dados, né? Então, também teve um período da parte de transmissão de dados. Entendi. Até migrou e adquiriu algumas empresas também, né? E foi agregando portfólio. E hoje ela está... E aí foi se adaptando então hoje, na área rodoviária também, né? Exato. Hoje o foco é mobilidade, né? E o conforto do usuário, né? O que a gente fala. E também a parte de emissões, redução de emissões. Né? Então, eu falei do pedágio, mas também hoje está forte dentro da empresa a parte de V2X, né? A parte de veículos conectados. A gente já tem alguns projetos em teste. O que é veículos conectados? Hoje a gente tem, por exemplo, o Chevrolet, né? Ele já vem com aquele sistema, né? Se você contrata... O MyLink lá, você está falando? Se não me engano é o MyLink, eu não me lembro agora o nome. Eu tenho um Equinox, tem esse MyLink, mas eu nunca usei, não sei nem como faz. Normalmente, fora do país é utilizado e existe ali uma central, né? E esse é um exemplo, mas não é o modelo que a Capsch usa, mas é um exemplo que normalmente a gente costuma utilizar. Então, já teve casos que a própria Chevrolet indica que teve um capotamento e o MyLink acionou a central e acionou. Então, nesse caso da V2X, já da Capsch, veículos conectados mesmo. Então, esses veículos eles se comunicam entre si, eles se comunicam com, por exemplo, nosso controlador, se comunica com central. Então, faz uma gestão de tráfego melhor para a cidade e com segurança. Então, até a questão de distanciamento de veículo, ele consegue se comunicar e tentar evitar um acidente, né? Então, ele também é utilizado muito para a parte de veículos autônomos. Entendi. E quando você fala de todos esses sistemas aí, no fundo, você fornece o sistema e treina as pessoas para operarem ou vocês também participam dessa parte de gerenciamento, está lá no dia a dia? Então, a Capsch tem capacidade... desde a fabricação de alguns equipamentos, né, específicos para aquela solução, né, até a parte de engenharia, o desenvolvimento, implantação, teste, manutenção e até operação. Tá. Então a gente faz a cadeia inteira que for necessário. Então depende do país, depende do projeto. A gente atua conforme a demanda daquele país. Né? Por exemplo, operação no Brasil nós não temos, né, mas seria uma opção operar o Free Flow, né? Tem países que nós operamos o Free Flow.
porque nós vamos entrar nisso, mas a questão de placa, validação de placa. Tem países que as placas são muito ruins. A porcentagem de assertividade do OCR é 80%, 85%. E se não é a placa e não tem um tag, não tem como cobrar. Então, existem pessoas que ficam lá validando placa de maneira, e elas ganham por produtividade. Né? Então, hoje a gente já está utilizando descentralizado isso. Então, os Estados Unidos que demanda muito esse serviço, esse trabalho, né? E hoje a gente já descentralizou. A gente está usando alguns países da Ásia para auxiliar remotamente nessa validação manual, tentando otimizar custo, disseminar a equipe. Então, por ser uma empresa global, né, a gente consegue ter esse serviço compartilhado de maneira global. A gente não precisa, às vezes, ter a equipe local. Né? É claro, nos principais países, Brasil, né, Chile, Argentina, nós temos equipes locais para dar um atendimento mais personalizado ali para o cliente. Porém, a gente tem muito apoio da equipe global da Capsch. Legal. E para entrar no assunto, né, o que é exatamente o Free Flow, né? Para explicar para o pessoal. Sim, o Free Flow ele veio para realmente, em alguns países, por exemplo, no Chile, isso já vem há mais de 15, 20 anos, né? Então o objetivo mesmo é tentar uma cobrança justa de pedágio, né? De uma forma que não prejudique a mobilidade daquele usuário. Então, hoje, no Brasil principalmente, temos várias praças de pedágio e essas praças elas fazem um bloqueio, né, para pagamento. Né? Antigamente tinha que parar na cabine, pagar em dinheiro, né? Hoje já evoluiu, temos cartão de crédito, temos a Via VI, né? A passagem eletrônica, que otimizou bastante, né? Algumas concessionárias já têm até 60%, 70% do tráfego na pista automática. Ah, é? Caramba. Sim, né? É importante. Principalmente no estado de São Paulo. Falar pro meu sogro isso, porque ele resiste, cara. Ele não quer pôr... Sem parar de jeito nenhum. Às vezes eu faço comboio com ele lá, eu tenho que ficar esperando. Mano. Então, isso ajuda muito, né? Para as concessionárias. Então, tem concessionária aqui, por exemplo, você pega na Bandeirantes, que tem praças gigantescas e já tem 8 pistas automáticas, AVIs ali, num único sentido, né? Então, exatamente para fluir esses 60%, 70% de fluxo. E o pedágio, isso causa transtorno, num feriado prolongado causa congestionamento, né? Então causa desconforto ali para o usuário, né? Fora que ele tem que ter um dinheiro, tem que parar na cabine, ele tem uma sensação que ele está doando, ou dando, né? O dinheiro dele ali. Operação de pedágio, hoje acho que ainda está bem mais aceito esse negócio do cartão, né? Sim, mas sim. antigamente, alguns anos. 2 anos era atrás só dinheiro. Aí os caras tinham que ter cofre, aí tinha tudo que passa embaixo da praça ou em cima. Aí, antigamente, assim, sei lá, uns 20 anos, não era raro ter assalto em praça de pedágio, lembra? Não, 20 anos não, 20 dias. Não sei. 20 segundos, realmente, ainda existe muito assalto em praça de pedágio. Não, os caras vinham assim, que nem assaltar carro forte, eles vinham assaltar praça de pedágio. Tem. Tinha isso, cara. Acaba não sendo muito divulgado, às vezes não causa um impacto ali pro operador, tudo, mas pequenos furtos na cabine, né? Então, normalmente a cabine tem pouco dinheiro, né? Então, mas aquele pouco dinheiro, às vezes... Não, eu lembro de casos que os caras assaltam a cabine. Os caras vinham atrás do cofre dentro do... esses são os mais planejados, né? Os caras vinham com fuzil, tudo para assaltar, para pegar, porque assim, era um monte de dinheiro trocado lá, como é que você vai rastrear aquilo? Sim. Já era. A gente chegou a fazer projeto de pedágio, não sei se o João participou, mas eu participei. E era essa daí, se faz um túnel embaixo do pedágio, dinheiro duto, não sei o quê, aí tem logística para carro forte entrar, aí não pode dar espaço para ninguém, pra não ter esse tipo de situação. Até hoje é assim, ninguém pode sair, nem entrar da praça durante o carro forte está retirando dinheiro. Hoje o cofre já é um cofre eletrônico, né? Então o próprio arrecadador deposita lá no cofre, então é só a empresa de segurança que retira o dinheiro, né? Mas as praças antigas tinham, além do dinheiro duto, tinham túneis, realmente é uma construção de obra civil bem complexa, né, com impacto ambiental ali bem grande, né? Imagina uma Rio Santos, você tem que construir uma praça de pedágio de 10, 12 vias, né? Então, você colocando um pórtico ali no lugar, você não interfere praticamente em nada naquele ponto, naquele local. Tinha uns estudos antigos, você vai tirar... Teve gente que, assim, no final dos anos 90, 2000, eu lembro de ter lido alguns estudos
Até na época a gente fez umas contas para dimensionar o número de cabines nas praças de pedágio. Sim. Uhum. Né? Porque você tem que ver a teoria da fila, aquela coisa toda, né? Tudo isso. Aí agora com o Free Flow você vai acabar com o trabalho dessa gente. Você não precisa nada disso, né? Brincadeiras à parte, mas... Óbvio, tem outras aplicações, o estudo deles lá, mas então eu foquei toda nessa parte que não é boa, né? Né? Para falar da parte boa agora. Então o Free Flow ele é a parte que soluciona grande parte mesmo dessas dificuldades, né? Então o usuário, ele trafega na rodovia a 100 por hora, 80 por hora, na velocidade da rodovia. Ele tem uma percepção, mesmo em feriados prolongados, claro, às vezes a capacidade da via causa congestionamento, mas o pedágio ali ele não se torna mais um ponto de interrupção, né? E assim criação de um congestionamento enorme. Para descer aqui para Santos. Isso, ali no verão. 3, 4 horas, então... Não, no pedágio sempre é gargalo ali, cara. O que para é ali, cara. Tá certo que depois você pode ter alguma restrição por causa da serra e tal. Também a funila, diminui a quantidade de faixas aí para descer o pedágio acaba virando um gargalo, e pior que assim, acaba tampando o pessoal do Free Flow lá, né? Do Free Flow não, do AVI. Sim. Porque começa todo mundo no mesmo congestionamento. Né? Aí já era. Não tem jeito. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a parte de fluidez, né, da rodovia, ela melhora muito. Como eu falei, a parte do impacto ambiental, né? Então, construir uma praça de pedágio, ela demanda uma obra civil, demanda um garrafão, demanda um alargamento ali de faixa, né? Que o Free Flow é só um pórtico no tamanho da rodovia, mais os acostamentos e um pouquinho lateralmente, né? Tem toda a parte de... na praça de pedágio você tem a frenagem, você tem a aceleração, então isso gera emissões adicionais, né? Gera desgastes aos veículos. Então você já não tem isso no Free Flow também, né? A parte de fluidez, a parte de meio ambiente, toda a parte de... E também temos a parte de sensação de pagamento. Então hoje o usuário com tag, então ele tem uma sensação do pagamento de uma forma posterior. Então ele já passou pelo pedágio, né? A fatura vai chegar para ele posteriormente, vai debitar do cartão de crédito. Ele não tem aquela sensação que ele está dando o dinheiro ali naquele momento pela concessionária. Ele também não precisa ter o dinheiro naquele momento, né? Hoje já há possibilidades de se pagarem até 15 dias, né? Sem nenhum problema com relação à multa, né? Ou infração. Então o Free Flow realmente ele veio. No momento que você começa a utilizar o Free Flow, quando você encontra uma praça de pedágio, você acaba se incomodando com aquela estrutura, né, e com aquela necessidade de pagamento da tarifa de pedágio. E você falou a gente falou do pedágio, do AVI e do Free Flow, né? Sim. Que são talvez as três, não sei se tem outra modalidade aqui. Mas qual que é a diferença? Não sei se você vai ter esse número, tá? Tô chutando aqui, mas a diferença de tráfego, assim. Falou, André, aqui esse sistema AVI é X veículo por hora. E o AVI, óbvio, é mais fluido, né? E a praça de pedágio, que é uma barreira, é tanto. Você tem esse número? Então, eu não tenho agora aqui, mas eu sei que a fluidez por via no Free Flow é uma média de 2.500 veículos por faixa, né? Que normalmente é uma capacidade da rodovia, né? Então, se ela tem 3 faixas, 7.500 veículos por hora, na verdade, não por dia, né? Então, na cabine manual é bem menos, acho que chega a 500, 600, né? E na via VI, ela chega a uns 1.000, alguma coisa, 1.000 e pouco. Tá, né? Então... Mas são números que eu estou chutando aqui mesmo. Não, tá. Né? Mas assim, é para mostrar a discrepância. Eu sei que os 2.500 que eu falei realmente é o que a estatística normal que indica. Legal, mas aí, aí já entrando na parte técnica aí. Que velocidade que o cara tem que passar no Free Flow para conseguir ler a placa? Tem alguma velocidade máxima? Normalmente essa pergunta. Hoje a limitação do Free Flow é a leitura do tag, né? Aí o cara tem que ter o tagzinho, não é a placa. Isso, não. Tá. Normalmente os fabricantes de leitores, né? A própria estrutura ali tecnológica do tag, que no Brasil é RFID, né? O 915 MHz, ela indica 160 km por hora a velocidade máxima, né? Então tem que passar mais de 160 para não pagar isso. Então, mas o sistema ele tem capacidade de detectar 230, 250, temos registros de motos, de carros aí esportivos que já está tendo pressão dos governantes para vocês multarem também quem passa acima da velocidade ou não? Então, não, porque o sistema não é aferido, né, para multar por velocidade, né? Mas, por exemplo, para arrecadar o governo é bom, cara. Nas novas essas coisas
o governo é bom. Nas novas licitações do Estado de São Paulo, né, a Artesp ela está exigindo a instalação de radar de velocidade antes de cada pórtico. Talvez aí para inibir um pouco a velocidade, né? Então, só que é um radar de velocidade completamente isolado, mas faz parte da implantação do sistema de free flow. Eu brinco, mas a gente sabe como que é o usuário. Tem sempre aquele cara que tem o Porsche, tem não sei o que lá. Sim. E o cara quer pegar o carro dele à noite e andar 300 por hora. Né? Isso tem. E aí se o cara conseguir passar no free flow sem pagar, ele vai se vangloriar mais ainda, né? Ele vai chegar pros amigos e falar, tá vendo? Ó, passei a 250 e não paguei o pedágio ainda. O que eu vou puxar a sardinha, entre aspas, né, pro nosso sistema é que assim, ele pode passar cruzando faixa, pode passar de ré, pode passar de lado, que ele vai ser detectado, né? E aí, se o cara não tiver o tag, ele lê a placa. Ele lê a placa frontal. Isso que eu ia perguntar, ele tira uma foto, como que é? Isso, ele tira uma foto frontal, né? Normalmente a 10 metros ali do pórtico, e uma foto traseira também 10 metros depois do pórtico. Hoje o nosso sistema ele é completamente não intrusivo, né? Então todo o sistema ele é instalado no pórtico, você não precisa parar um caminhão MUNC, não precisa fechar a faixa, né? Salvo para algo muito específico, né? Mas normalmente não. Toda a manutenção também é feita de cima do pórtico, né? Então a gente também não precisa fechar a rodovia, né? Para fazer a manutenção no free flow, né? Então o nosso equipamento principal, né, que é até uma das pautas da tecnologia, né? Isso eu ia perguntar. Como que funciona, né, na verdade? Então, hoje existem várias tecnologias, né? O que eu comento da Capsh existe um equipamento que ele é baseado em 6 câmeras, né? E esse equipamento é fabricado pela Capsh exclusivamente para free flow, né? Ele não é um equipamento, por exemplo, um scanner, né, adaptado para o free flow. Ele não é uma câmera que também de alta resolução utilizada, e aí existe uma integração de todos os sistemas. Não. Na Capsh o equipamento ele é desenvolvido, produzido especificamente para multilane free flow, né? E a gente fala multilane porque realmente não importa em qual faixa ele passar, que ele vai ser detectado. Então, existem 4 câmeras que apontam para baixo, né? Essas 4 câmeras a gente chama de câmeras estereoscópicas, porque elas formam uma imagem tridimensional do veículo, juntando as 4 imagens, né? E temos mais 2, uma virada para a traseira do veículo e uma para frente do veículo. Isso que eu ia perguntar. Aqui é Brasil, né? Então já sabemos o padrão do comportamental. Mas assim, brincadeira da parte, ele tira a foto da frente e trás do veículo. E também faz uma imagem superior, algumas imagens superior, e também faz imagens laterais. Temos câmeras laterais também. Por que eu estou comentando isso? Alguns países, não é o nosso caso, mas alguns países os veículos só tem placa atrás, né? Sim. Mas aqui a gente tem placa atrás e na frente, então é até uma... Aí o que acontece? O brasileiro, padrão, né? O cara pega, bota uma fita isolante lá no... transforma um 6 num 8. Sim. Isso não é raro, né? Não é. E aí, por exemplo, aí se o cara transformar o 6 num 8... Tô dando a dica aqui, hein, pessoal? Se o cara transformar um 6 num 8 numa placa de trás. Sim. E na frente não, por exemplo. Aí o sistema de vocês vai tirar uma foto, vai dar uma placa diferente. Consegue falar, esse cara aí fez malandragem. Aí vai dar um erro lá no sistema, aí vai uma pessoa lá e avalia, esse então, cara aqui, a placa dele é essa. Exato. Então vamos lá. Quando ele detecta a placa, né, tanto frontal quanto traseira, baseado na imagem que ele detectou, às vezes a placa está um pouco apagada, né, alguma letra está aparecendo outra letra, né, então... Os caras põem engate. Põe aquela placa, um negócio refletivo lá. Tem um monte de artimanha aí. Com refletivo, a princípio, é compensado, né, porque existem os iluminadores, né, que auxiliam as câmeras exatamente no período noturno, né, mas com essas imagens que a gente captura, né, uma frontal e uma traseira, existe um motor OCR, né, que a gente passa ali e ele detecta as letras, né, e os números, os caracteres da placa. Entendi. Né, essa detecção ela coloca também uma confiança ali. Né? Então ele fala, essa letra tem 90%, esse número tem 30%. Então, baseado nessa confiança, a gente também atua para definir que tipo de atuação, né? Como a gente vai tratar aquela informação. Né? Além disso, a gente passa por um segundo OCR exatamente para reavaliar se o primeiro OCR fez um trabalho bom e faz uma fusão desses 2 OCRs para tentar aumentar essa confiança, né? Essa confiabilidade dessas informações da placa.
né? Baseado nessa confiança, a gente faz uma triagem. Vamos passar por uma validação automática ou uma validação manual, né? Se for uma confiança abaixo de 90%, aí conforme a concessionária, a gente passa para a validação manual, que aí vai demandar de um operador, né, através dos olhos ali, avaliar que vai ser um indiano as placas. Lá, né? Isso, E aí vamos chegar na fraude, né? Que isso que você comentou seria a fraude. A gente já está desenvolvendo, né? A gente já vem trabalhando, né? E estamos desenvolvendo aí sistemas antifraude. Exatamente, existem alguns exemplos. Então, por exemplo, você tem a foto de uma Scania, tá claro ali que é um caminhão. Quando você consulta aquela placa, sai que é um Volkswagen Gol, né? Um carro de passeio, né? Então, nesse caso, o operador ali, ainda manualmente, ele consegue fazer troca ali de números ou letras até encontrar aquele veículo que ele está vendo na foto, né? Então isso a gente está automatizando isso de uma forma que diminua, né? Cara, isso deve ser muito a fraude comum, né? existe no mundo inteiro, né? No Brasil acho que deve ser até comentar, estava aqui no Chile exatamente para evitar essa fraude. Uma lei, uma resolução veio que todos os caminhoneiros precisam colocar a placa do veículo, né, a informação da placa do veículo nas duas portas. Então nós estamos na câmera lateral que nós temos, a gente também está aplicando a CR. Caramba. Então agora, vamos dizer, no licenciamento anual ali, eles estão sendo obrigados a colocar a placa. Então eu tenho várias fotos de exemplo que mostra que esse caminhão tem a placa lateral. Então não adianta ele abaixar a placa, esconder a placa, que a placa lateral, em alguns caminhões baú, inclusive, a placa está em cima. Então, a câmera que visualiza de cima, ela também consegue visualizar a placa ali do veículo para um operador conseguir, de alguma forma, detectar aquele veículo, né? Quando você falou das câmeras... Detectar a placa daquele veículo. Quando você falou das câmeras, esse conjunto de câmeras é por faixa, por lane ou é um conjunto então, nosso sistema completo? Ele é bem complexo, né? Na verdade, ele não atua por faixa, ele atua como um grande cubo, né? Então, ele forma uma grande área tridimensional, que tem os eixos X, Y, Z, né? Então existe um trabalho ali de topografia, tudo, e a gente forma... Então, se a gente tem 4 equipamentos eles se formam um único, e a imagem que sai é uma única imagem desses 4 equipamentos, né? Então, com isso ele forma uma área ali de detecção, de verificação, independente da faixa que ele passa. Então, conforme a posição do veículo, né, a câmera que teve o melhor ângulo ali, ela vai registrar na transação, né, e salvar aquela imagem para aquela transação. Isso independente do, sei lá, pegar uma rodovia de 5 faixas, tem que ter um pórtico maior, isso ele vai fazer esse composê do mesmo jeito. Exato. Entendi. E explica um pouco melhor, assim, a gente está falando de captação, né? Então a gente pode captar por tag e pode captar por imagem. Isso. Porque nem todo mundo vai ter o tag, né? Então, o cara não é obrigado a ter o tag, né? Não é obrigado, né? A gente, em todo mundo, o ideal, né, hoje é a cobrança pelo tag, né? A cobrança pelo tag ela é praticamente automática, né? Então, com uma boa correlação entre tag e veículo, que é o ponto crítico aí do free flow. Quando você diz assim, é o sem parar da vida, né? Isso, sem parar. Se você tiver o sem parar, você já teria o tag já teria cadastrado no free flow. E hoje o tag, ele é um sticker tag, né? Então ele é uma etiqueta com um chip ali dentro, né? E hoje vários bancos dão, né? Dependendo do cliente, cartão de crédito, eles dão, né? Então a facilidade de ter um tag, sem custo inclusive, né? Ela está muito alta, né? Então, e o tag ele é muito bom para o usuário e ele é muito bom para a concessionária também, porque o custo dessa transação ela é a menor possível, né? Porque o tag é lido, o tag é atribuído à transação. Naquele momento é feito algumas checagens, mas a informação já é enviada lá para a operadora do tag. Em 10 minutos, no máximo, essa transação já está confirmada com pagamento e o usuário já consegue até visualizar ali aquela passagem no aplicativo que ele tem lá com a operadora de tag dele, né? Então, o custo dessa operação ela é muito baixa e a assertividade ela é muito alta, né? Então, por isso que para a concessionária e para o sistema como um todo, né, para o funcionamento ideal, né, o tag sempre é a melhor opção, né? Mas temos que lidar as exceções, no caso que são os usuários que não têm tag, né? Hoje
A média aí das rodovias que a gente atua, elas começam às vezes com 30%, né? De tag somente, 35%, né? Mas hoje a maioria já está com cerca de 70% de veículos que possuem tag, né? Então, é assim que o Free Flow implementa e a facilidade que traz de você receber uma fatura com todas as suas passagens, né? O tag realmente ele é a melhor opção, né? Esse tag pode... Não, e aí assim, no fundo... eu não sei como que funciona, mas você tem um conjunto de antenas que envia essa informação para uma central de vocês? Nosso sistema ele tem antenas para cobertura de 100%, né? E da mesma forma que eu expliquei, aquele grande cubo, né, que forma, a gente também tem toda a parte de posicionamento de cada antena, e a gente sabe o posicionamento de cada tag que ele está passando naquela zona de cobrança, né, que a gente chama. Entendi. Então a gente faz essa correlação daquele tag, porque são sistemas, entre aspas, isolados, né? Então a gente integra esses dois sistemas e consegue atribuir aquele tag, aquele veículo, com aquela placa, aquela velocidade, e forma uma grande string aí de informações, né? Importante comentar que no Pórtico ele é um grande detector de veículos, né? Ele não decide nada. Ele simplesmente, o nosso sistema, ele detecta o veículo, registra a maior quantidade de informações fiéis e com alto KPI, né? Para que num posterior momento, no back-office que a gente chama, ele faça toda a parte de verificação. Se aquele tag é válido, né? Qual que é a operadora daquele tag, né? Se aquele tag é um isento, né? Ou se aquela placa é um isento. Então, o back-office ele acaba sendo muito importante, porque ele que vai fazer toda essa definição do que ele vai resolver, né? Qual atuação ele vai dar para aquela transação detectada no Pórtico. Antônio, então assim, pensando assim friamente, imagina que eu sou dono de uma concessionária, mas que eu tô brincando, mas assim, o que a gente está vendo é que daqui a alguns anos, sei lá, uns 5 anos, essas praças de pedágio vão virar grandes elefantes brancos, né? Porque a tendência, assim, se eu sou... Por que eu tô brincando que se eu fosse dono de uma concessionária? Eu ia mandar todo mundo embora, exagerando aqui, mas... E botar um pórtico lá e falar, gente, agora é pórtico e acabou. Se você não tiver o tagzinho, a cobrança de pedágio vai chegar na sua casa. Eu acho que o que impede isso é mais uma questão legal dessa cobrança, né? Porque, cara, eu tô falando isso porque, brincadeiras à parte aqui, mas assim, a gente já trabalhou em alguns projetos que está transformando praça de pedágio em PPD, por exemplo, que é a área de descanso para caminhoneiro. E eu acho que isso aí vai ser uma área muito nobre, assim, pavimentada, tal, né? Que você pode ter uma conveniência, um posto de gasolina, alguma coisa assim, uma balança, e que tá, sei lá, que vai ficar subutilizada, né? É verdade. Existem vários viés aí, com relação às concessionárias atuais, né? Hoje elas não têm essa previsão do Free Flow, né? O Free Flow tem a parte boa, né? E tem a parte que tem que existir aí uma mudança de atuação ali e talvez de paradigmas até da utilização e de como gestionar, né? Então hoje, por exemplo, uma concessionária ela tem um 0800, ela tem um atendimento cliente, mas na hora que você implementa o Free Flow, ela precisa colocar uma central de atendimento porque ela passa a ser um meio de pagamento. Ela passa a ter um site, então ela tem que colocar uma robustez maior nessa equipe de atendimento ao usuário. Que é um back-office. É quase tem o back-office operacional, que faz a operação, o comercial e o de relacionamento com o cliente mesmo, né? Então, para você dar várias opções, para você porque a cobrança deixa de ser imediata e passa a ser uma cobrança na casa do cara, posterior. Então, mundialmente, existe uma perda atrelada à tecnologia hoje, que eu digo, ao sistema. Hoje, na praça de pedágio, os AVIs já têm uma conexão com o banco e tal, então a concessionária não se mete nesse sistema de cobrança lá na fatura. E o outro lá passa com dinheiro, o cartão, aí quando é o Free Flow, não. Quando é o Free Flow...
Essa parte efetiva de tirar o dinheiro do... pós-atendimento. Aí passa para a concessionária, esse que eu fiz a questão. Na praça de pedágio, normalmente, se o usuário quer reclamar, ele já reclama para o arrecadador ali, ele já reclama no momento mas aí já do pagamento. Né? Ou ele paga ou não paga, ou não vai, né? Se ele decide que não quer pagar, porque ele acha que ele está com eixo suspenso, ou a praça de pedágio falando que não, então a decisão é ali, né? Na praça. Então você não... Existem reclamações, sempre existem, mas todo o back-office, né, para esse atendimento, ele é bem menor, né? Na hora que você passa a ter um pagamento a posteriori, né, você aí você transfere para a concessionária esse ônus de cobrar do isso, então, por isso que às vezes, assim, todos os arrecadadores vão ser dispensados, vão pôr um pórtico. Existe uma demanda de pessoas, né, para operar o back-office, para operar... Às vezes é mais fácil cobrar na hora, né, também. Então, a perda, né? A gente fala de perda, não é uma palavra ideal, mas a quantidade de evasões, né? Que seriam a quantidade de não pagamentos, né? Na praça de pedágio, ela é muito pequena, principalmente uma cabine manual. A cabine AVI é um pouquinho maior, mas não chega a 1%, né? É muito pequena. Já no Free Flow, você tem níveis de evasão, que a gente fala que não é uma evasão, é uma falta de pagamento, né? Pode chegar a 6%, 9%, 10%, dependendo aí da região, dependendo do país. Então isso tem que estar previsto já ali naquelas perdas da concessionária, né? E de alguma forma haver uma recuperação, claro, né? Ou uma compensação daquela perda. E você falou um negócio... Só para... E você falou um negócio que você de um passou assim, mas surgiu uma dúvida. E o eixo suspenso do caminhão? Isso eu ia perguntar. Como é que funciona? Vocês detectam se está com o eixo suspenso? Sim, detecta. A gente tem cerca de 95% a 98% dessa atividade, dependendo do local, dependendo da estrutura de veículos, né? E para melhorar ainda mais isso, a gente está adotando algumas melhorias no sistema exatamente para o Brasil, né? Outros países detectam eixo suspenso, mas não é algo tão relevante como aqui no Brasil, né? Então a gente faz a detecção, a gente percebeu a necessidade de uma melhoria nessa questão, né? Então temos agora atuando numa correção, né? A gente pode falar, em uma melhoria exatamente com uma inteligência artificial, né? E a questão de confiança que eu comentei, né? A gente também está colocando essa confiança no eixo, para que detecções de eixos e eixo suspenso que não estejam dentro de um padrão, né? A gente passe ela para uma validação manual para ter certeza daquela verificação, né? E não interferir ali no pagamento do usuário, né? Outro ponto também que tem relação direta com o eixo suspenso é uma integração com o Cefaz, né? Então hoje a lei ela diz que o veículo carregado, né, ele não pode ter o eixo suspenso. Só que ocorre às vezes que ele está pouco carregado, vamos dizer assim, né? Ele tem um manifesto em aberto e acaba levantando o eixo. Esses casos, eles são passíveis à cobrança do eixo suspenso. Então a gente tem uma integração com o Cefaz, exatamente para saber se no momento da passagem daquele veículo, daquela placa, naquele local, naquele sentido, aquele veículo tinha um manifesto aberto. Então isso faz com que caminhões que estejam com eixo suspenso, né, porém transportando uma carga, eles não têm o direito da isenção daquele eixo suspenso. Legal. Quer dizer, vocês conseguem saber então agora o número de eixos, que era uma das minhas perguntas, e também se está suspenso ou não. Isso, e inclusive se ele é dupla rodagem ou é rodagem simples verdade, também, né? Tem diferenciação. Por exemplo, os veículos mais complexos para esse item, parece simples a dupla rodagem, mas vans pequenas, existem aqueles... pequenas picapes também, acho que é Towner, né, se não me engano, elas também são pequenas, parecem uma picapezinha, mas elas têm dupla rodagem. Então, e às vezes um modelo semelhante tem e outro não tem. Então, exatamente para diferenciar esse limite ali daquele tipo de veículo, né, a gente tem que ter essa detecção de dupla rodagem para não cobrar um classe 1 como classe 2 ou vice-versa. Entendi. Você tinha falado a gente falou do tag, né? Mas quem não tem um tag, como que funciona hoje a cobrança, né? Hoje a gente tem a possibilidade, né, pela placa, né? Então a placa acaba sendo o principal ali
fator de cobrança daquele veículo, né? Antes de falar como é que é, às vezes o usuário pode ter um tag, mas o tag ele pode ser, ele é um pouco sensível. Às vezes numa limpeza do vidro, tudo, ele pode danificar e às vezes não ser lido pela antena, né? Então o sistema também verifica pela placa se aquele veículo tem um tag, antes de seguir com ele para uma cobrança num site, que é o que eu vou falar agora. Tá. Então se esse veículo realmente não tem um tag associado a ele, essa transação ela é tarificada, que a gente fala, conforme a tarifa daquela praça, a categoria, e a gente manda para um CRM, né? E esse CRM disponibiliza a transação para um site de autoatendimento, né? Aí, a partir daí, esse site, o usuário que passou, ele pode se cadastrar, porque se cadastrando ele vai ter muito mais facilidades, informações e benefícios, né? Ou ele pode fazer o pagamento sem se cadastrar. Ele simplesmente vai colocar a placa dele, e vão aparecer, se eu não me engano, aparece único valor total da dívida dele e não detalhe as passagens. É que cada concessionária ela desenha de uma forma, né? Mas eu estou falando de um modo geral. Então, se eu não sou cadastrado, eu ponho uma placa e eu pago pelas tarifas sem saber quais são as tarifas. Aí, se eu sou cadastrado, né, no site, naquele aplicativo da concessionária hoje ainda, eu consigo ver todas as minhas passagens, meu histórico, né? E nesse caso, para eu pagar, eu posso pagar por Pix, cartão de crédito, cartão de débito, se eu não me engano, até boleto, né? E eu posso também atuar de forma pré-paga. Então, como seria? Eu posso colocar saldo dentro do aplicativo, né, ou do site, né? E esses, conforme eu vou passando ali pelos pedágios, pelos pórticos, eles vão ir debitando minha tarifa. Então, e aí ele pode até fazer uma carga automática, como várias operadoras de tag já funcionam dessa forma. Você põe um valor e aí quando você tem as passagens, ela vai debitando o seu cartão de crédito automaticamente, né? Isso é bem similar, assim, lá na Califórnia, que eu viajei lá, tem o Torol lá. E aí eu passava no pedágio e 15 dias eu tinha que entrar no site, até 15 dias, entrar no site e pagar lá. Então é bem similar, então. Bem similar, em Portugal é semelhante, você cadastra sua placa no site do Correio lá de Portugal, CTT, se não me engano, e aí, só que lá tem outras formas, você paga um valor pré-pago, então, mas sempre é relacionado à placa do veículo quando você não tem o tag, né? Existe mais uma opção que as concessionárias estão procurando viabilizar ao máximo, né? Claro. Chegar com o usuário e abordá-lo de alguma forma e facilitar a vida do usuário para esse pagamento, né? Então, existe uma opção de o usuário passar no pedágio, né? E a alguns quilômetros ali ele parar numa base operacional da concessionária. Ali, normalmente, vai ter um totem e vai ter alguém para ajudá-lo e até para tirar dúvidas. E ali ele pode até pagar em dinheiro. Tem concessionária que recebe dinheiro ali no totem, né? Então, existe também parcerias com postos de combustível. Então, ele vai abastecer, né? E ele vê, realiza aqui o pagamento do seu free flow, né? Então, no Rio Grande do Sul já tem, se não me engano, aqui no Rio de Janeiro também já fizeram algumas parcerias com rede de postos de combustíveis. Legal. Então, facilitando ao máximo aí ao usuário, né, várias possibilidades de pagamento, né? Tá, e tem um percentual que no fundo não vai pagar. Como que o pessoal tem, no fundo, lidado com isso? Sim. Tem... Vou antecipar aqui uma informação. Tá. Existe uma consulta pública, né? E se não me engano, agora dia 14, né, vai sair uma resolução, ou vai ser votada ou definida essa resolução para alterar esse pagamento de 15 para 30 dias. Tá. Então, vão dar mais tempo, né? Porque às vezes o usuário acaba demorando. Existe uma análise do sandbox, né? Principalmente da Rio SP ali, com relação a média de pagamentos, quanto tempo depois que são pagos, né? E com isso vai ter uma tendência a diminuir o não pagamento, né? Aumentando de 15 para 30 dias. Ainda assim, se hoje passou dos 15 dias, né? Do 16º dia, esse não pagamento ele vai virar uma infração de trânsito por não pagamento de pedágio free flow, né? Tá. Essa é uma infração grave, né? Se não me engano, é R$195 a multa. E a multa, como ela é atribuída a um equipamento não metrológico, ela pode ser uma multa a cada 2 horas. Então, se eu passei 4 pórticos em menos de 2 horas, eu recebo uma única multa. Se eu passar num dia, num sentido, no outro dia no outro, eu vou receber as 2 multas.
Claro, com uma diferença de 2 horas. Entendi. E assim, tudo isso, quer dizer, teve um tempo atrás que a gente viu uma notícia que no fundo o governo não, teve a justiça, na verdade, ela teve essas multas, ela não foi para frente as multas, Sim. né? Isso foi ainda... na Dutra, não foi? Foi na Rio SP ali na Rio Santos. No fundo, o governo tem uma atuação nisso também, né? No fundo, não é só as concessionárias. Sim, como é um sandbox, ali na Rio SP é um sandbox, né? É regulatório, então é exatamente para analisar aquela solução e fazer melhorias, né? De forma a que as próximas implantações sejam ainda melhor, né? Então, realmente pode ter existido, assim, eu tenho como falar como integrador, né? Mas o ideal seria a concessionária ali avaliar certinho, mas pelo que eu li em mídia, né? Dessa matéria, inclusive, existe muitas vezes usuário achando que a cobrança vai chegar na casa dele, como um boleto. Claro, né? Às vezes ele passou e nem viu que tinha um pedágio. Então, às vezes, uma melhoria, né? Avaliar uma melhoria de sinalização, colocar luzes diferentes, né? Porque é bem sinalizado para quem está observando, mas às vezes você está ali distraído e acaba não percebendo que tem um pedágio ali, que é um pórtico simplesmente, né? Pode ter sido uma placa ou um painel de mensagem variável. Então, podem ter existido casos desses, né? E pode ter questões relacionadas à adaptação ali daquele período. Eu sei que a gente sempre tem que colocar as placas antes das praças de pedágio, última saída antes da praça de pedágio. Que assim, se o cara não quiser pagar o pedágio e tal, sei lá, por algum motivo opção, X, né? Ele tá avisado, se quiser, sai agora. Agora o pórtico, eu acho que a questão era essa, né? O cara não percebeu e todo mundo, às vezes, placa é foda, né? A gente não vê, né? Tá lá dirigindo e tal. Então pode ter relação com isso. Acho que talvez tenha sido por causa disso, mas realmente, cara, é um negócio que não dá pra gente ficar no século passado, né? Tem que avançar, né? Exato. E assim, aí eu falei do governo no fundo porque eu queria falar, porque a gente tá falando aqui de Artesp, tá falando do nível nacional NTT, né? Sim. Você tinha falado da questão do Rio Grande do Sul, né? Sim, qual que é o papel deles nesse sentido aí de ajudar, de apoiar nisso? Até o governo do Mato Grosso também agora está vindo forte com relação ao Free Flow para as novas concessões, né? Mas eu gosto de destacar também o Rio Grande do Sul porque eles apoiaram muito e eles estão muito voltados para o Free Flow, né? Eles querem transformar o Rio Grande do Sul 100% Free Flow, né? E a primeira concessionária que foi 100% Free Flow, então é uma coragem ali dos acionistas realmente abraçar a causa, né, dessa nova tecnologia. E eles tinham 2 praças de pedágio que eles absorveram do contrato do Estado, né? Porém, essas 2 praças de pedágio transformaram em 6 pórticos, né? E 100% free flow. Então, hoje, a arrecadação da concessionária está 100% vindo do free flow, né? Então, realmente, a adesão foi muito alta, né, no Rio Grande do Sul. Hoje, a gente tem uma evasão de 5%, 6%, né, do não pagamento, mas o pagamento após o recebimento da multa, ele acaba ocorrendo. Então, existe uma redução dessa dívida, né? Tá. E realmente ali a GER do Rio Grande do Sul, né? Ela atuou com o governo realmente de uma forma bastante corajosa, inovadora, né? E é um caso que a gente gosta sempre de citar, né? Isso faz quanto tempo? O primeiro porte que entrou em operação final do 2023. Tá. É recente. É recente. E os outros portos agora em março de 2024. Legal. E aí você até comentou de Mato Grosso, tá, mas você acha que isso é um caminho sem volta? A gente vai expandir para o Brasil inteiro? A gente está com equipe de bid manager ali bastante atuante. Estamos trabalhando com várias equipes, várias concessionárias ou novas possíveis concessionárias, né? Então realmente a Artesp, as novas concessões que virão agora esse ano, né, e para o próximo ano, ela já desenhou o formato dela. Existem algumas inovações interessantes, né? Por exemplo, é importante citar, na Artesp, as concessionárias da Artesp, quando implementar o Free Flow, ela vai ter a questão do radar, como eu comentei, né? Ela vai ter também, tem um MIP, que é um sistema de monitoramento das praças de pedágio, que seria um auditor das praças de pedágio, né? Dos equipamentos, de todo o sistema. Esse MIP também estará no Free Flow.
E o mais inovador que eu acho também é a parte de marca, modelo e cor. Então, todos os veículos eles terão a detecção também, um motor ali de detecção de marca, modelo e cor. Isso é bom para aquela questão de fraude, né? É verdade. Então, essas são as inovações aí que virão para os próximos projetos, para as próximas concessões aqui do Estado de São Paulo. Posso perguntar um negócio? Claro. Mais uma curiosidade da forma como o mundo funciona, né? É que a gente, como cabeça de engenheiro, fica só pensando na parte externa, mas tem a tal da lei da privacidade dos dados, né? Uhum. Aí, o que acontece? Você é uma empresa que vai disponibilizar um monte de dado de fluxo de pessoas, foto, de veículos. Às vezes o cara tá lá levando a amante pro motel. Motel na beira de estrada é o que mais tem, né? Sim. Mas brincadeiras à parte, como é que funciona isso dentro da empresa? Porque essas fotos ficam com vocês ou é só da concessionária? Não, existe um banco de dados lá que é inacessível e só determinadas pessoas têm acesso? Como é que funciona isso? Existe um contrato aí de confidencialidade, né? Claro, entre, no caso, a Capsch e as concessionárias. Porque, tem uns funcionários lá dentro, um monte de gente vai ter acesso a essas fotos. Como é que funciona? Só de curiosidade. Isso é uma questão bastante importante, né? A concessionária ela tem vários bloqueios, tem controle das pessoas que têm o acesso, né? Tudo que é realizado dentro da aplicação tem um registro de login de cada atividade que ela fez, exatamente para... Então, se vazar uma foto de alguém lá no carro, não sei o quê, teoricamente teria como rastrear. Isso, até como é que essa foto... Quem que até a área de validação, que a gente chama ali, ela é monitorada também, então, exatamente para evitar ao máximo, né? A perda dessas... ou a fuga, né, de alguma informação. Até a gente, quando recebe multa em casa, eles tampam a cara da... Sim. Pra não dar merda. Exato. Exato. Até com relação à parte de... que eu gostaria de comentar, né? Com relação à parte de notificação ao usuário, né? Porque a gente tem toda essa parte de pagamento, que você falou de dados, eu lembrei do Serpro, né? Hoje o Serpro está disponibilizando agora para as concessionárias uma integração com a carteira digital de trânsito. Cerca de 53 milhões de usuários, né? De portadores de CNH possuem acesso a esse digital. Aplicativo, né? Então já existe agora uma integração que a gente está finalizando, que a gente vai notificar os usuários que têm algum tipo de dívida no aplicativo de CDT, né? Então, é mais uma forma da concessionária tentar encontrar aquele usuário, né? Que ele só tem uma placa, ele não sabe CPF, endereço, não sabe nada, né? Ela não tem acesso a esses registros, né? Não existe, é muito difícil conseguir uma integração com o Senatran, com isso que eu ia perguntar, para obter essas informações, né? Não vai ter, na verdade, né? Tem concessionária que às vezes o governo apoia com grande restrição, outras não conseguem. Entendi. Né? Porque se tivesse essa integração, os problemas estavam resolvidos. Sim. Né? Praticamente. E fora que o custo é alto, né? O custo é alto dessas consultas, o custo é alto de você notificar ou de você fazer uma consulta para encontrar o dono daquele veículo, né? Então tem que compensar. Até no Brasil tem muito veículo clonado, o cara tá com o veículo roubado, complicado. Né? Não, legal. A gente tá meio que finalizando aqui, a gente passou em tudo, mas conta um pouco assim, como é uma empresa global, o que tem de lá fora, de coisas que você acha que no futuro próximo pode vir aqui para o Brasil que seja interessante? Sim. A Capsch ela atua também com cobrança, por exemplo, por GPS em caminhões, né? Então, ela faz por quilômetro rodado com dispositivo GPS, né? O que nós não falamos com relação, por exemplo, à parte de cobrança por quilômetro rodado, né? Que é uma coisa importante, é um ponto passou. Importante do Free Flow, né? E hoje, para isso ser viável, a gente precisa de mais pontos de detecção. Sim. Às vezes não precisa ser uma detecção completa, mas precisa saber que um veículo do ponto A passou no ponto B e você conseguir criar aquela viagem, como a gente chama, né? Então, isso seria a criação de viagens. E ainda tem a possibilidade de tarifa dinâmica. E já chegou a ideia de multar as pessoas por uma velocidade média? Tipo, o cara passou aqui, horário tal.
Aí saiu lá no horário tal, falou, meu, você fez isso aqui a 140 por hora, na velocidade média. Sim, já chegou essa ideia? Já existiram testes, como o Free Flow, no caso, o nosso Free Flow ele é homologado como um equipamento não metrológico, né? Nós homologamos no Inmetro, temos essa homologação, então a gente pode aplicar outro tipo de multa, né? Mas a multa de velocidade, a velocidade média, ela precisa ser aferido como metrológico. Então, a gente pode estatisticamente, né, informar esse tipo de variação de velocidade ou percurso. Mas essa demanda ainda não foi feita para falar ainda. Não. Mas, por exemplo, vou ficar dando ideia. Como é um sistema metrológico, hoje a gente poderia começar a aplicar multa de um motoqueiro que está sem capacete. A gente pode aplicar multa de trafegar pelo acostamento, trafegar Cara, a moto vai ser um problema para vocês, hein? Que acho que metade das motos no Brasil é tudo... lá no Rio Grande do Sul já cobra moto, assim, sempre aqui tem o caso de tampar a placa com a mão ou de alguma forma de aqui em São fraude, Paulo, né? Quando eles fazem blitz lá, meu, é tudo, tudo irregular. Não, legal. Isso é um desafio. Legal. Faça as considerações finais aí. Não sei se tem mais coisa para falar da Capsh. Enfim, pode ficar à vontade. Fala como é que soletra Capsh aí, porque senão o pessoal vai procurar aí e não vai achar. Ou a gente coloca na descrição do vídeo também. Até ving aqui, K-A-P-S-C-H. K-A-P-S-C-H. Hoje o nosso CEO, ele é o George Capsh, né? Então uma empresa familiar. É bisneto do fundador. E o nosso VP da América Latina é Samuel Capsh. Ah, legal. Então ele é filho do George Capsh. Legal. Então, como consideração final, primeiramente eu agradeço, né, a oportunidade aqui de poder contar um pouquinho sobre a Capsh, contar sobre nossa tecnologia e também da nossa experiência no Brasil. Fora do mundo não contei tanto, mas temos muita experiência fora do Brasil também, né? É uma oportunidade muito boa e eu fico à disposição aí para qualquer necessidade, qualquer informação adicional, né, de novos projetos, do que a gente está trabalhando legal, dentro e fora do Brasil. A gente precisa marcar outras conversas aí com ele, porque eu anotei um monte de coisa que eu queria perguntar. A gente pode falar de emissões, a gente tem estudos de emissões, temos cálculos de emissões, então a gente consegue comprovar o quanto que... Muitas aplicações tem essa tecnologia de vocês aí. Muito legal. É que a gente fica só no Free Flow, porque o negócio está em voga, né? Mas tem tanta coisa... Sim. E mesmo assim... Tanta base de dados que são geradas, né? E mesmo assim, no fundo, a gente é bem superficial, né? Porque cada negocinho desse... só um negócio de cobrança, cara, deve ser uma tecnologia, assim, se você pensar em toda a transmissão de dados, quem que tem que receber, como que funciona, a gente deu uma pincelada aqui, mas acho que deu para dar uma ideia geral pro pessoal, acho que é legal. Bom. E eu fico à disposição. Show de bola. Tá ótimo. Valeu, bem, pessoal. Então. Obrigado. Bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Deixe um like no canal aí. Valeu e até mais.